Estamos aqui, né, galera? Bom dia, né? Bom dia a todos aí. Gente, abram aí na página 104, né? A gente está entrando aí no tema 4, que é nosso último tema da unidade, certo? Então vamos ver aí, a página 104 tem aí: dois estados para influenciar o mundo. O que a gente está falando aqui? A gente está falando do período pós-guerra, né? 1945, pós esse período, já depois da Segunda Guerra Mundial, né, que foi o último assunto que a gente viu. Né? Esse pós-guerra ele vai ser marcado pela influência de dois países, né? É quando a gente vai dizer que o mundo se tornou bipolar, né? Ou seja, você tem dois polos aí de influência. Você tem os Estados Unidos de um lado, União Soviética do outro. Esse é o famoso período que a gente chama de Guerra Fria, né? Que é, de certa forma, a guerra ideológica, né? Entre capitalismo e socialismo, certo? Vamos dar uma lida aí rapidamente. Então acompanha aí um pouquinho que eu vou explicando aqui a partir da leitura, certo? Você tem ainda no decorrer da Segunda Guerra Mundial, os países aliados iniciaram conferências para discutir a redefinição de fronteiras após o término do conflito. Ou seja, sempre tem essa questão de redefinir fronteiras a partir depois de um grande conflito, né? Ainda mais quando é um conflito mundial. Isso ocorreu lá com Napoleão, né? Que podemos dizer ali que foi um grande conflito na Europa, aquela questão de capturar Napoleão, essas questões aí que Napoleão queria dominar a Europa. Logo após a captura de Napoleão, você tem ali uma conferência para redefinir as fronteiras, né? Após a Primeira Guerra Mundial, a mesma coisa, quando você tem ali o Tratado de Versalhes, é a conferência para redefinir as fronteiras. E a partir da Segunda Guerra Mundial, você também tem essa questão de redefinir fronteiras. E aí surge a questão da influência, né? Das zonas de influência de cada país. E aí você vai ter duas potências que vão tentar influenciar o mundo inteiro, que é os Estados Unidos com o capitalismo de um lado, a União Soviética com o socialismo do outro, certo? Vamos ver, vamos continuar a leitura aqui. A União Soviética, no processo de luta contra as tropas alemãs, conforme libertava os países do leste europeu do domínio nazista, foi consolidando sua influência na região. Por outro lado, a Europa Ocidental permaneceu sob a influência dos estadunidenses e dos ingleses, ou seja, sobre a orientação capitalista. Ou seja, cada país daquele que era, de certa forma, libertado dos nazistas, existia uma intenção ali também, além de libertar, de dominar, de dominar ideologicamente aquele local. Isso foi feito pela União Soviética bastante ali no leste europeu. O grande domínio da União Soviética foi no leste europeu, né? Enquanto que na Europa Ocidental, mais a oeste, você tem a dominação aí dos Estados Unidos e da Inglaterra, né? Consolidando aí o capitalismo, beleza? Com o fim da guerra em 1945, a aliança entre os países capitalistas e a União Soviética foi se desfazendo gradualmente, já que o inimigo comum, o nazismo, havia sido derrotado. Ou seja, Estados Unidos e União Soviética lutaram juntos na guerra por ter um inimigo comum. Quem é esse inimigo comum? Apesar de pensarem de forma diferente, politicamente, economicamente, socialmente, né? Apesar de pensarem diferente, estavam juntos na mesma guerra, estavam juntos ali por quê? Porque tinha um inimigo comum. Esse inimigo era basicamente aí o nazismo, né? A Alemanha basicamente que tinha a maior força ali do eixo. Então eles tinham um inimigo em comum. Então de certa forma eles lutavam juntos por esse motivo. Quando esse inimigo em comum não existe mais, que é o caso que o nazismo ele foi destruído, Hitler se matou e tudo mais, você agora começa a se afastar desses países que não pensam igual a você. É o caso dos Estados Unidos e da União Soviética. Os países capitalistas vão se afastando da União Soviética, que vinha com o pensamento de um socialismo, né? Os socialistas acreditavam que o capitalismo chegaria ao fim devido às suas próprias contradições. Isso era uma ideia aí basicamente pregada muito ali por Karl Marx, né? Karl Marx é um dos principais pensadores socialistas, né, comunistas e tudo mais. Então Karl Marx falava que o próprio capitalismo se autodestruiria, né, com suas contradições, né?
Então você tem ali uma ideia, essa ideia aí que vai surgir. Socialistas acreditavam que o capitalismo chegaria ao fim devido às suas próprias contradições, uma vez que contribuía para o enriquecimento de um pequeno grupo social, enquanto a maior parte da população vivia em condições precárias, né? A grande crítica de Karl Marx é justamente essa, né? Que existe um grupo, um pequeno grupo que se beneficia do capitalismo, enquanto a grande maioria vive em situação precária. Né? É a grande formação da desigualdade social e a grande crítica aí desses socialistas, né? Essas pessoas, cedo ou tarde, iriam insurgir contra o sistema e suas injustiças e desigualdades. Para os capitalistas, o socialismo era uma ameaça, pois questionava as bases da sociedade burguesa e sua forma de produção de riqueza. Eles resolveram respeitar as áreas de influência, Eles resolveram respeitar as áreas de influência estabelecidas nas conferências internacionais, mas não sem realizar um combate ideológico e impedir a expansão socialista para novas áreas. Ou seja, é de fato uma guerra ideológica. Né? Professor, não houve um embate, lutas por conta dessa ideologia? Sim. Em alguns países ocorreram realmente, de fato, conflitos, né? Como a Coreia, as Coreias, né? Coreia do Sul, Coreia do Norte, que foi dividido, o Vietnã e tudo mais. Mas entre as duas grandes potências, entre Estados Unidos e União Soviética, não houve esse conflito de fato, o que poderia gerar uma terceira guerra mundial. E por serem países possuidores de armas nuclear, né? Poderia ser aí, a gente poderia nem estar aqui hoje, né? Vamos lá. Continuando. Novas alianças, velhos inimigos. Em 1947, nos Estados Unidos, foi criada a chamada Doutrina Truman, cujo objetivo era impedir a expansão do socialismo. R. S. Truman, presidente dos Estados Unidos entre 1945 e 1953, assumiu o compromisso de defender um mundo livre contra a ameaça do comunismo, né? Então, as doutrinas foram criadas, né? Ou seja, nos Estados Unidos existiam as doutrinas internas e externas, né? As doutrinas internas eram aquelas que proibiam o comunismo dentro dos Estados Unidos, enquanto que as externas tentavam influenciar o mundo inteiro. Então a doutrina Truman, ela é um pouco disso, ela tenta livrar o mundo, como eles mesmos diziam, livrar o mundo do comunismo, né? Aqui tem até um discurso do presidente, né, estadunidense. No presente momento na história do mundo, quase todas as nações devem escolher entre formas alternativas de vida. A escolha muitas vezes não é livre, né? Um modo de vida baseia-se na vontade da maioria e distingue-se pela liberdade das instituições, pelo governo representativo, por eleições livres e por garantia de liberdade individual, política, religiosa e de expressão. A segunda forma de vida baseia-se na vontade de uma minoria, imposta à força sobre a maioria. Baseia-se no terror e na opressão, em uma imprensa controlada, em eleições de partidos únicos e na supressão das liberdades pessoais. Eu acredito que deve ser política dos Estados Unidos apoiar os povos livres que estão resistindo a tentativas de subjugação por minorias armadas ou por pressões externas. Ou seja, ele está falando aqui do comunismo. Em alguns países o comunismo ele foi colocado de forma autoritária, de forma ditatorial, né? Esse é um dos grandes erros aí. E na minha opinião, um dos grandes erros do comunismo, do socialismo, é a imposição, né? E essa imposição, essa ditadura que pregava, por exemplo, Karl Marx, ditadura do proletariado, eu acho que foi um dos grandes erros aí dessa ideologia não ter ido para frente, no caso, né? Então, essa é uma grande crítica e, logicamente, que os capitalistas, que também não são dos Estados Unidos, não são também santos, né? Mas pegava essa parte aí das minorias armadas, né? Para colocar esse projeto em prática, os Estados Unidos tomaram duas medidas que afetavam diretamente a política e a economia internacionais. A criação do Plano Marshall, em 1947, da Organização do Tratado do Atlântico, a OTAN. Né? O Plano Marshall é um plano econômico, é um plano de ajuda aos países capitalistas, enquanto que a OTAN é uma aliança militar, né? Era uma aliança militar. Então você tem aí, de certa forma, esses dois órgãos surgindo aí,
né? O Plano Marshall era um plano de ajuda econômica aos países capitalistas e a OTAN é uma aliança militar, certo? O Plano Marshall consistia no empréstimo de bilhões de dólares dos Estados Unidos a países europeus para que eles reerguessem sua economia. Mais uma vez, os Estados Unidos ele sai fortalecido da Segunda Guerra Mundial, apesar de ter mais perdas do que na primeira, porque na primeira realmente os Estados Unidos não sofreu em seu território, né? Na Segunda Guerra Mundial a gente sabe que houve ataques ao território americano, né? Pearl Harbor é uma prova disso, é o estopim para os Estados Unidos entrar na Segunda Guerra Mundial, né? Mesmo assim, os Estados Unidos não perdem tanto quanto os países europeus, tanto que o Plano Marshall é para recuperar as economias capitalistas da Europa, né? Daqui a pouco eu